Estoicismo contra críticas e rejeição. Como ser inabalável com sabedoria antiga. Você já se sentiu paralisado por medo do que os outros vão pensar? Já evitou mostrar quem você realmente é, só para não ser criticado? E aquele silêncio depois de uma tentativa frustrada, que grita na sua mente como um veredito de fracasso? Todos nós já estivemos ali. A crítica dói. A rejeição fere, e o medo de falhar pode nos manter presos numa vida que não representa quem realmente somos. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia que te ensina a não depender da aprovação de ninguém? Uma forma de viver em que você é seu próprio juiz e a opinião externa perde o poder de te paralisar? Esse é o caminho do estoicismo. Neste vídeo, vamos explorar como os grandes nomes dessa filosofia, como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, enfrentavam o julgamento alheio, o fracasso público e as críticas sem perder a calma e a dignidade. Você vai descobrir como silenciar a voz da dúvida interna, entender por que a rejeição não define seu valor e como transformar o medo de falhar em ação corajosa. Se prepare. Esse vídeo não é sobre se blindar do mundo, é sobre se fortalecer por dentro, até que nada te abale de fora. 1. A ilusão da aprovação. Por que a opinião dos outros nos prende? Desde cedo, somos treinados a buscar aprovação. Um elogio vira combustível. Uma crítica vira ferida. Vivemos à espera de validação, como se nosso valor dependesse do que os outros enxergam. Epicteto foi direto. Se você deseja progredir, prepare-se para ser ridicularizado. A crítica para o estoico é inevitável. Você pode fazer tudo certo e ainda assim ser julgado. Pode falhar e ser zombado. Pode vencer e ser invejado. Então por que viver com medo disso? O estoicismo nos convida a quebrar a ilusão. A opinião alheia não define quem você é. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre a dos outros. Entenda isso, e você será livre." Você não controla o que vão dizer, mas controla o quanto isso te afeta. E isso muda tudo. O estoico se pergunta: essa crítica me ajuda a crescer ou só me provoca? Se ajuda, absorva com humildade. Se não, descarte com serenidade. O segredo não é fugir da crítica, é crescer a ponto dela não te encolher mais. 2. Rejeição. Não é derrota, é realidade de quem age. A rejeição dói, não porque ela nos quebra, mas porque nos revela. Ela mostra onde colocamos demais o nosso valor, no outro, no resultado, na resposta esperada. Mas Sêneca escreveu: aquele que teme o fracasso já fracassou. A verdade é dura, mas libertadora. Quem age será rejeitado. Não por ser inadequado, mas por estar vivo, tentando, se expondo. O estoicismo nos ensina que a rejeição não é um julgamento do seu valor pessoal, mas um reflexo das circunstâncias, das opiniões, das limitações do outro. E o mais importante, ela está fora do seu controle. Você não controla se vai agradar. Você só controla a coragem de continuar, mesmo que não agrade. Os estoicos não evitavam a rejeição, eles a encaravam como parte do caminho. Epicteto dizia: se você quer ser invencível, não lute por tudo. Em outras palavras, não condicione seu valor ao aplauso. O estoico verdadeiro faz o que é certo e aceita o que vier. Críticas, silêncio, portas fechadas. Tudo isso perde força diante de alguém que sabe quem é. A rejeição não é um fim, é uma etapa. E quem entende isso, segue. 3. O medo de fracassar. É pior que o fracasso em si. Você já reparou como muitas vezes o medo de falhar é mais paralisante que a falha em si? Antes mesmo de agir, a mente projeta 1000 cenários: vergonha, julgamento, arrependimento. Mas Marco Aurélio ensinava: é tolice sofrer por aquilo que ainda não aconteceu. O estoico sabe que o fracasso não é um inimigo, mas um mestre. Quem teme errar, evita viver. Quem aceita errar, evolui. O problema está na ideia distorcida que fazemos do fracasso. Achamos que ele define quem somos. Mas na visão estoica, o que nos define é como reagimos a ele. Caiu. Levante com dignidade.
Errou. Aprenda com firmeza. Foi criticado? Mantenha a direção. O medo de fracassar é uma prisão construída com pensamentos que nem são reais. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Enquanto você foge da falha, ela cresce na sua mente. Mas quando você a encara com razão, ela encolhe. O fracasso é parte do processo. Não tema tropeçar. Tema não sair do lugar. O estoicismo não promete uma vida sem quedas, mas oferece uma postura que te torna mais forte a cada passo. 4. A liberdade está em não precisar se defender. Quando alguém te critica, o impulso imediato é justificar, explicar, se defender. Mas será que isso é mesmo necessário? Marco Aurélio escreveu: se for verdade, aceita. Se for mentira, ignora. Simples, mas poderoso. O estoicismo nos mostra que nem toda crítica merece resposta. Você não está aqui para convencer todos. Está aqui para viver com integridade. Responder a tudo desgasta. Explicar-se o tempo todo enfraquece. Tentar provar valor para quem já te julga é energia mal investida. O verdadeiro estoico não é arrogante. Ele é centrado. Ele ouve, filtra, aprende o que é útil e descarta o que é ruído. Epicteto reforça: se alguém te chama de burro e você não for, por que se ofender? A crítica só te atinge quando você acredita nela, ou quando está inseguro sobre si. O caminho da liberdade começa quando você entende que não precisa se justificar para tudo e todos. Se a crítica for construtiva, use. Se for injusta, ignore. Se vier do ego ferido do outro, tenha compaixão e siga. O silêncio do estoico não é fraqueza, é força controlada. E muitas vezes, ele é a resposta mais sábia que você pode oferecer. 5. Você não é a sua imagem, separando o ego da essência. Grande parte do medo de crítica e rejeição vem da confusão entre quem somos e como somos percebidos. Nos apegamos à imagem, à reputação, ao que projetamos. E quando isso é ameaçado, sentimos que nossa identidade está em jogo. Mas Marco Aurélio nos lembra: a fama é um sopro de vento, e a opinião dos outros, fumaça que se dissipa. A verdade é simples: você não é sua imagem, você é sua essência. A imagem muda, as opiniões variam, mas a sua essência, seus valores, ações, caráter, é o que permanece. O estoicismo nos convida a viver de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não moldar quem somos com base na plateia, mas na razão, na virtude, na verdade. Epicteto reforça: se você quer agradar, estará sempre escravizado à expectativa dos outros. Ao se libertar da obsessão por parecer, você ganha o poder de ser. Autêntico, firme, centrado. Não é fácil, mas é libertador. A crítica não te desmonta quando sua identidade não está pendurada no aplauso. Você se torna intocável, não por arrogância, mas porque construiu algo mais sólido do que aparência: consistência. 6. As críticas são testes, não são sentenças. Cada vez que você é criticado, tem diante de si uma escolha estoica: reagir como alguém que se sente atacado, ou responder como alguém que se vê sendo testado. Epicteto dizia: as circunstâncias não moldam o homem, apenas o revelam. A crítica, na visão estoica, não é um fim, é uma oportunidade de observar suas emoções, de testar seu equilíbrio, de praticar o desapego. Quando você entende isso, até a crítica injusta perde o peso. Ela deixa de ser uma sentença sobre seu valor e passa a ser um treino para sua alma. Marco Aurélio tratava insultos como exercícios. Ele usava as provocações para fortalecer a paciência, a clareza e o domínio próprio. E você pode fazer o mesmo. Não é sobre ignorar tudo. É sobre escolher o que merece atenção e o que merece apenas silêncio. Você está em construção, e críticas são como pedras jogadas em sua direção. Algumas você pode usar para reforçar sua base, outras apenas desviar. O segredo estoico não é se blindar. É se tornar tão firme por dentro que nada externo te desmonta. E isso, como todo músculo, se treina no desconforto. 7.
A única opinião que importa é a da sua razão. Vivemos cercados por vozes. As que nos cobram, nos julgam, nos medem. E muitas vezes nos confundimos com elas. Mas o estoicismo pergunta: qual voz você está ouvindo? A do mundo ou a da sua razão? Marco Aurélio escreveu: interioriza-te. A fonte do bem está dentro de você. A sociedade valoriza o aplauso. Mas os estoicos valorizavam o alinhamento interno. Agir com justiça, pensar com clareza, viver com coragem, independentemente do olhar externo. Epicteto reforçava: não busque ser admirado, busque ser virtuoso. A opinião pública muda. A razão bem treinada permanece. Se hoje te aplaudem, ótimo. Se amanhã te rejeitam, mantenha-se firme. O que importa não é o que pensam de você. É quem você sabe que é, mesmo no silêncio. Isso é liberdade. Não a de fazer o que quiser, mas a de não depender de ninguém para ser inteiro. A única aprovação que deve te guiar é a da sua consciência. Se você age com verdade, não há rejeição que invalide seu caminho. O estoico não vive para agradar. Ele vive para cumprir seu dever. E quem vive assim, dorme em paz, mesmo sendo incompreendido. 8. O julgamento dos outros. É um espelho rachado. Quando alguém te julga, o que isso realmente diz? Na maioria das vezes, mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Sêneca escreveu: a opinião de alguém é apenas isso, uma opinião. E opiniões, por definição, são instáveis. Variam com o humor, com o ego, com a ignorância. O estoicismo nos convida a encarar o julgamento como um espelho rachado. Ele reflete algo, mas distorcido. Se você tentar se enxergar por ele, sua visão ficará turva. A sabedoria está em conhecer seu valor antes que alguém tente te medir. O estoico não é cego à crítica, mas ele sabe filtrar. Se o julgamento for verdadeiro, use para melhorar. Se for vazio, descarte sem peso. Marco Aurélio reforça: a alma se torna invencível quando deixa de dar importância ao que não controla. Você não controla o que pensam, mas pode controlar o espaço que isso ocupa na sua mente. Cada julgamento que você não absorve é um passo a mais rumo à liberdade interior. Você não precisa mudar quem é para agradar. Precisa apenas fortalecer quem é para não se perder diante da opinião dos outros. 9. Coragem é agir, mesmo sentindo medo. Muita gente acha que os estoicos eram frios, distantes, inabaláveis. Mas isso é um erro comum. Eles não negavam o medo. Eles apenas não eram governados por ele. Epicteto dizia: a liberdade começa no momento em que deixamos de nos importar com o que não controlamos. E o medo da crítica, do fracasso, da rejeição, está justamente nessa esfera, fora do nosso controle. Ser estoico não é se esconder da vida para evitar dor. É se posicionar diante dela com firmeza, mesmo tremendo por dentro. Você vai ser julgado? Vai. Vai errar? Provavelmente. Vai ser incompreendido? Sem dúvidas. Mas e daí? O estoicismo nos ensina que a verdadeira coragem é continuar fazendo o que é certo, mesmo que doa, mesmo que critiquem, mesmo que falhemos ao tentar. Porque quem vive se protegendo da dor, acaba se protegendo também da grandeza. O estoico sabe: não existe exposição sem risco, mas também não existe crescimento sem exposição. Então, se quiser ser mais forte, não fuja. Apareça. Fale. Tente. Fale. Recomece. A vergonha passa. A liberdade fica. 10. Ser inabalável. Não é ser frio, é ser firme. A verdadeira força estoica não está em se tornar insensível, mas em desenvolver uma firmeza interior que o mundo não consegue mais arrancar de você. Marco Aurélio, pressionado como imperador e cercado por críticas constantes, escreveu: se é suportável, então suporta. Se não é, siga em frente, com dignidade. Essa é a essência. Não se trata de se tornar uma pedra, mas de se tornar alguém que não quebra por dentro, mesmo quando tudo lá fora tenta te derrubar. Isso se constrói com prática, com reflexão, com escolhas diárias. Escolher a razão no lugar do impulso, a clareza no lugar do drama, a ação no lugar do medo.
Você não será inabalável porque o mundo parou de te desafiar. Será inabalável porque você parou de ser abalado por tudo. O estoicismo é mais que filosofia. É uma forma de se posicionar diante da vida. E a vida é feita de desafios, críticas, falhas, quedas, mas também de sentido, superação e liberdade. A verdadeira vitória não está em ser admirado por todos, está em poder caminhar em paz, mesmo sendo mal interpretado por muitos. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a crítica, a rejeição e o medo de falhar com outros olhos, espere até entender como os estoicos lidavam com algo ainda mais difícil: a perda. Perder pessoas, oportunidades, planos, lidar com o inesperado, quando a vida muda sem avisar. No próximo episódio, vamos mergulhar no estoicismo diante da impermanência e descobrir por que os grandes sábios da antiguidade consideravam a aceitação do fim uma das maiores virtudes de todas. Prepare-se para confrontar o medo que ninguém quer encarar e sair do outro lado com mais serenidade, maturidade e paz interior. Se inscreva no canal e ative o sino, porque sua jornada estoica só está começando e a próxima lição pode mudar tudo.